Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas na manhã dessa segunda-feira, dia 17 de outubro. A gente está dando início então à nossa semana e para começar vamos falar um pouquinho de previsão do tempo, aonde que chove, se essa chuva avança de fato aí para o Brasil Central, como o IMET trouxe para a gente na última sexta-feira. Vamos atualizar também o que aconteceu no final de semana, tem alguns problemas acontecendo ali na região sul do Brasil e para conversar com a gente então, para trazer os destaques da previsão do tempo, eu convido aqui mais uma vez, então, Mamedes Luiz Melo, que fala em nome do INMET. Mamedes, seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Um prazerão voltar a falar com você, Virgínia. Vamos lá, então, que pelo que eu vi aí, tivemos alguns problemas no final de semana ali para a região sul, Mamedes. O que aconteceu? Choveu demais? Choveu demais, Virgínia, ali no nordeste de Santa Catarina, Joinville, aquela área ali que é uma área bem crítica. Eu sei que teve uns acumulados de chuva significativa, mas não tão grande, mas devido ao próprio terreno ali naquela área. Teve muito terreno encharcado, teve desmoronamento naquela área. Eu só não sei se tem notícia de alguma, assim, se teve danos físicos ou não, né? Se teve alguma pessoa acidentada ou não. Mas danos materiais eu sei que teve. E vamos ver agora, né, para os próximos dias. Eu sei que a chuva vai se alternar naquela área, Virgínia, mas que ainda está na rota da chuva para os próximos dias. Mesmo que seja chuva fraca, com um solo encharcado, então qualquer 5, 10 milímetros sempre traz um sinal de alerta. Mamedes, e o que choveu? Já estava previsto? Você tem aquele mapa aí dos últimos dias para a gente ver o acumulado? Vamos mostrar aqui, Virginia. Deixa eu compartilhar aqui a tela para que todos possam assistir e opinar junto. Seria essa tela aqui, mas eu gostaria só de abrir um parênteses antes, Virginia, de Sim, mostrar claro. um cenário do que aconteceu no final de semana. Então, lá bem na esquerda, aqui nós temos um cenário do período da tarde, no sábado, né, aqui sobre grande parte do Brasil. A gente vê toda aquela área de convergência, né, de todo esse canal de umidade associado à frente fria, aqui nessa área da região sul do Brasil, pegando até mesmo o sul de São Paulo. E também no domingo, também no mesmo horário, a gente vê que tem alguma nebulosidade baixa nesse horário, mas que de manhã ocorreram essas chuvas que provocaram esse desmoronamento ali na área de Joinville, nessa área aqui do Nordeste, de Santa Catarina, mas que no decorrer do período, felizmente, isso aí foi diminuindo. E já nessa última telinha aqui à direita, né? Então a gente já tem um cenário de hoje. Então, se a gente for avançar aqui para agora, às 9h50 da manhã, então a gente vê que esse cenário não tem muita mudança, né? A gente vê alguma nebulosidade chegando, essa grande nebulosidade se espalhando aqui pela região norte, e essa parte central do Brasil, né? A gente vê uma ausência de nuvens, porque essa imagem é uma imagem do topo de nuvens, mas é uma imagem trabalhada do infravermelho, onde a parte escura é a ausência de nuvem, é o calor que o sensor aí do satélite recebe, então quer dizer que tem ausência de nuvem nessas áreas. Aí, Virginia, se a gente for olhar o acumulado de sexta-feira até ontem, a gente vê o quanto que acumulou de chuva nessa área aqui da região sul do Brasil, especialmente Paraná e Santa Catarina. Uhum. Algumas áreas do Rio Grande do Sul chegou até a chover, não muito, especialmente essa da campanha choveu praticamente nada. E também lá na região norte, onde a gente vê grandes acumulados, especialmente ali na famosa Cabeça do Cachorro, que é ali no noroeste do Amazonas. Nas demais áreas, como a gente viu na imagem de estratégia, praticamente ausência, né, de chuva em diversos lugares, especialmente aqui grande parte da região nordeste, exceto o leste da região, mas o interior totalmente bem seco, o mesmo acontecendo com essa grande área central do Brasil, pegando grande parte da região sudeste. E se trouxermos para mais próximo para a chuva que aconteceu ontem, né, a gente vê que teve essa persistência ainda dessas chuvas nessas áreas, especialmente aqui de Santa Catarina, onde acumulou aí até em torno de 40 milímetros aqui no leste, incluindo até a capital ali, Florianópolis. E na parte da região norte foi aonde se concentrou mais essa chuva, né, espalhando especialmente aqui no oeste do Pará. E, infelizmente, essa grande área central do Brasil, a gente sabe que primavera, início de primavera, traz chuvas muito assim,
muito irregular no tempo e no espaço, mas de qualquer forma, já outubro, essa chuva, já na segunda quinzena, ela deve começar a pegar o tranco, porque já temos mudança aí pela frente, viu, Virginia? Mamedes, era isso que eu ia te perguntar antes de você mudar o mapa. Já era para estar chovendo nessas áreas, está dentro da normalidade, porque de fato quando você abre o mapa chama um pouco atenção, né? Essa massa de ar seco, sem nada mesmo de chuva. Eu imagino que as temperaturas devam estar elevadas nessas áreas por Muito. conta da primavera, baixa umidade do ar. Enfim, está dentro da normalidade? Tem algum sinal de alerta? Qual que é a avaliação que a gente faz, Mamedes? Olha, a avaliação que eu faria é a seguinte forma, né? Nós estamos ainda com o fenômeno Laninha atuando, isso ajuda a ter essa irregularidade no tempo e no espaço da distribuição da chuva. Então, eu diria que, se eu tomar como exemplo o Distrito Federal, até agora praticamente choveu muito pouco, ou seja, tudo praticamente aí abaixo da média. Tá. Mas há uma expectativa de que agora, de quarta-feira dessa semana, dia 19 em diante, vai marcar o retorno dessa chuva nessa parte central do Brasil, onde a gente está vendo praticamente aí nada de chuva. Então, se espera, Virgínia, que agora, com uma condição, vamos dizer assim, melhorou para a chuva, acredito que pelo menos em torno da média, nessa grande área central do Brasil, deve ficar, e olha lá se não ficar acima da média. Eu diria assim que o grande causador dessa falta de chuva nesse período, Virgínia, foi um vórtice ciclônico que se formou ali na região nordeste, e ele ficou se deslocando, ora vinha mais para sudeste, ora entrar mais para o interior do nordeste, e a partir já de amanhã ele já vai embora. Então ele vai enfraquecer, e é quando essa chuva, vamos dizer assim, esse bloqueio que estava tendo enfraquece, e aí essas chuvas começam a chegar nessa grande área central do Brasil, e daí há vamos dizer assim, uma tendência de que as chuvas terão aí uma continuidade ao longo aí de todo o mês de outubro, também até o início aí de novembro. Então as coisas vão começar a mudar ainda nessa semana, Mamedes? Sim, todos os modelos vêm indicando isso, tá, Virginia? Tá. Então, é uma condição que está, vamos dizer assim, a gente está bem otimista de que isso venha acontecer, e aí sim aliviar, né, para os agricultores que estavam alguns esperando essa chuva chegar para trazer umidade para o solo, outros, né, já estavam, aqueles que têm praticamente aí ela irrigada ou algo nesse sentido, conseguir entrar aí com os tratores, né, e conseguir semear praticamente grande parte aí das áreas que estão faltando, porque se espera exatamente com esse otimismo essas próximas chuvas. Vamos ver os mapas dos próximos dias, então? Agora, Virgínia, olha só, eu estou mostrando aqui 3 mapas, né, de chuva. O da esquerda é o Cosmo, o do centro é o americano, GFS, e o do europeu aqui bem na direita do monitor. Então, todos eles indicando, né, que essa parte central do Brasil, para hoje, não tem grandes volumes de chuva. Felizmente, lá para o sul vem mudando, mas a gente espera algumas tempestades ainda acontecer nesse local. Eu diria assim, não vou dizer tempestade para não assustar ninguém, mas na verdade é aquela chuva que pode vir com algumas rajadas de vento, descargas elétricas, né? Então nunca está descartado que alguma até possibilidade de queda de granizo possa vir a acontecer no dia de hoje entre o Mato Grosso do Sul e parte norte aqui do Paraná. Então, em relação à chuva, a gente está vendo que alguns volumes de chuva se concentram mais lá para a região norte, tanto o europeu, tanto o americano e o próprio Cosmo vem trazendo alguns pontos de chuva com maiores volumes nessas áreas. Se avançarmos aí já para amanhã à tarde, vamos colocar aqui para 42 e aqui vamos deixar 48, que eu já chego aí. Então a gente vê que, por enquanto, enquanto o vórtice estiver atuando, ele concentra essa chuva, todo esse corredor de umidade nessa área aqui em direção ao Mato Grosso do Sul, e aí já atingindo boa parte do Paraná, sul de São Paulo, até o leste de São Paulo. Algumas chuvas se espera aqui no sudeste de Minas Gerais, aqui próximo à Serra da Mantiqueira, e também ainda lá em Santa Catarina alguma chuva se espera. Agora o GFS espalha um pouco mais essa chuva, o mesmo acontece com o próprio europeu, né? Se bem que aqui já é 48 horas.
aí a gente percebe que dá uma trégua nessa chuva, mas ela volta de novo a acontecer de forma até volumosa aqui no oeste do Paraná. O mesmo, o próprio GFS não traz assim um volume tão concentrado, mas ele espalha essa chuva. Agora já o europeu fica parecido com o Cosmo, né? Concentrando essa chuva mais aqui entre o Paraná e Santa Catarina. Se a gente correr aí ao longo da semana, Virgínia, a gente vai vendo aqui, assim, ao longo do dia, né, das 24 horas, a gente percebe que há uma concentração dessa chuva com um grande volume nessa área entre Paraná e Sudeste, até mesmo leste aqui de São Paulo, aliviando já lá para Santa Catarina. O próprio GFS ele não traz toda essa chuva, já dá um sinal que esse sistema deve passar mais rápido que o próprio Cosmo vem prevendo, mas que de uma certa forma ainda traz algumas chuvas pontuais, especialmente ali entre o Paraná e Santa Catarina. O GFS alivia, esse WMF alivia nessas áreas um pouco mais, assim, menos chuva, somente tendo esse sinal mais forte aqui no leste de São Paulo, sudeste de Minas, mas reparem que na região norte também ele vem trazendo esses volumes. Aí, Virgínia, para a gente não ir assim dia a dia, mas a gente vê, eu vou mostrar aqui só avançando um pouco mais, eu vou pelo modelo aqui americano, que ele avança mais dias do que o próprio GFS, do que esse WMF e também do Cosmo, né? Então eu vou colocar aqui os dois praticamente no mesmo período. Esse aqui, olha só. Não, deixa eu voltar, que não é isso que eu quero mostrar, não. 72. Aqui nós temos no dia 16, dia 17 e vou deixar aqui o dia 18. Então é 120 horas, vamos deixar aqui em 120, todos eles, para ver que essa condição que a gente está vendo nessa grande área central do Brasil começa a mudar. Repara a quantidade de chuva que o Cosmo vem estimando nessa grande área, só que provavelmente está associado a alguma frente fria que vai chegar aí pela região sul do Brasil, ou costeando ali entre a região sul e sudeste, trazendo todo esse canal de umidade junto, né? Já pegando aqui parte de Goiás, grande parte de São Paulo. Então, São Paulo deve receber muita chuva por esses próximos dias, especialmente aí já para o meio da semana, né? Aqui a gente está no dia 21, tá? Então já no dia 21 a gente vê que essa chuva aumenta bem em direção à região central e que isso vai mudar por completo, né? Essa condição que a gente está vendo hoje aqui nessa grande área central do Brasil. Incluindo, se a gente avançar um pouco mais, a gente vai ver que essa chuva vai chegar até no Mato Piba para os próximos dias. Eu sei que ali no sudeste do Tocantins, aquela área que o pessoal tem plantação, estão ali esperando chuva, porque o calor lá está muito intenso, apesar de que o nosso modelo não traz alguma chuva, mas o canal de umidade está formado, então tanto o Cosmo, tanto esse WMF, quando assim, eles levam e mostram esse corredor de umidade nessa área central do Brasil. E aí sim, Virgínia, acredito que vai ser só alegria para os agricultores dessa área, porque a gente vai vendo que essa chuva ela diminui, volta, ou seja, no fringir, né, resumindo o que vai acontecer, é que vai ter uma continuidade dessa chuva nessa parte central do Brasil. A gente vê que nós já estamos aqui no dia 1º de novembro e essa condição permanece e trazendo grandes volumes de chuva, não vamos dizer assim, não é pouca chuva não que o modelo vem estimando, eu diria assim que é volumes até significativo, ou seja, aquela chuva plantadeira mesmo que vai molhar o solo, trazendo a umidade que tanto o agricultor precisa. O cenário começa a mudar, então, a partir do dia 19, né, Mamedes? Isso, dia 19, dia 20, eu diria que entre dia 18 e 19, essa parte sul já começa a mudar e dali para frente, então, se forma toda essa área aqui, incluindo até mesmo Mato Piba. Pelo menos 10 dias de chuva aí, né, Mamedes? Isso, praticamente isso, viu, Virgínia? E olha lá se a tendência não é de continuar isso para frente, porque a gente vê por esse mapa aqui que ele é assim um acumulado desses dias que eu mostrei a cada 24 horas. Então eu acredito que isso deve se estender aí pelo menos toda a primeira dezena ainda de novembro. A condição que
que nós temos hoje, que a gente viu ainda no final da semana passada, que essa condição deve prevalecer realmente nesses primeiros dias ou nessa primeira dezena de novembro. Mamedes, mas chama atenção que ali para o Rio Grande do Sul dá uma reduzida, né? Como já era previsto também, você já tinha falado isso aqui no Notícias Agrícolas anteriormente. Exato. Infelizmente, eu diria assim que a área que deve ser mais afetada pela diminuição das chuvas, não quer dizer que ela vai parar, seria mais nessa área da campanha, né? Pegando aqui Bagé, praticamente até Uruguaiana, em toda essa área aqui, Paraíba, toda essa área aqui da campanha, praticamente vai ficar na mira aí dos baixos volumes. E a gente viu até na previsão climática, né? Que outubro até seria bom de chuva para a região sul, como a gente está vendo nos acumulados, que pelo menos aí para o Paraná, Santa Catarina está com volumes de chuva bons, mas que infelizmente para os próximos meses, né, a chuva tende a reduzir. Eu posso até mostrar aqui, Virginia, nessa parte de previsão climática, né? Então a gente vê aqui outubro, já o Rio Grande do Sul aí em torno da média, esses pontos mais laranja que deve ficar abaixo da média, mas praticamente Paraná e o norte de Santa Catarina em torno da média, até acima da média. E para essa grande área central do Brasil também mesclado, que é que é o que a gente normalmente espera quando não tem algo de grande escala, no caso Laninha ou El Ninho atuando, porque às vezes quando o próprio El Ninho esteja atuando, isso aqui muda por completo. Mas não é o caso agora, o cenário é de uma Laninha, né? Como eu vou até mostrar que ela está se intensificando um pouco. Para novembro, para a região sul do Brasil é onde está esse choque da diminuição das chuvas, especialmente o Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente se estende até um pouquinho mais, né, a gente vê que esse cenário dá uma melhorada lá para o sul, essa parte central do Brasil tem ali uma leve diminuída, mas que no geral continua em torno da média, incluindo o Mato Piba lá com um sinal positivo de chuva, até mesmo aqui no sudeste da Bahia, mas que essa grande área aqui ela deve continuar aí com chuva dentro da média esperada. E para o Laninha, o que a gente tem de atualização, Mamedes? Olha, eu tenho esse gráfico aqui que eu acho que deve mostrar bem para que todos possam assim entendê-lo, né? Então a gente vê que chegando aqui no mês de outubro, né, ele deu aqui pelo início de outubro, dia 3 de outubro, ele começou a enfraquecer. Mas chegando agora em meados de outubro, né, aí ele começou, na verdade, nesse final de semana, de sexta para cá, deu uma intensificada boa. Ele estava lá em torno de menos 0,8, agora eu diria que está beliscando aí quase, eu diria que menos 0,9, né, pela escala que a gente está vendo aqui. Então, como está sendo previsto, né, que o Laninha já vinha sendo previsto anteriormente, né, pela NOAA, de que ele deveria durar toda a primavera aqui da América do Sul. Então, temos aí a condição de entrar dezembro até início de janeiro aí com o Laninha, enfraquecendo ou mantendo essa oscilação que a gente está vendo aí no gráfico, mas que ele ainda deve perdurar pelo menos até esses dias aí, ou grande parte de dezembro até início de janeiro. E aí traz essa irregularidade, especialmente no sul do Brasil. Após isso, tá, Virginia, como está sendo previsto um período neutro, aí se acredita, não sei até que ponto, vamos dizer assim, vai recuperar essa chuva lá no sul, mas que deve voltar à normalidade dessas chuvas aí, tanto no centro-sul do Brasil, como no norte e nordeste. Perfeito. Mamedes, eu vou abrir para os nossos internautas, tem bastante coisa hoje. O Adam está perguntando se existe risco de enchentes no sul da Bahia, igual aconteceu no ano passado, Mamedes. Tiveram bastante problema lá, né? Muito, é muito. É quando aquelas enchentes aconteceram, quando acontecem os primeiros fenômenos, episódios, na verdade, desculpa, da zona de convergência do Atlântico Sul, que pela climatologia da zona de convergência, ela fica ali entre o sul da Bahia, né, e o norte de Minas Gerais. Bom, o que eu posso dizer para ele é que não temos nada no radar, por enquanto, que vai trazer uma chuva igual ou parecida daquela que ocorreu no ano passado,
mas que a gente sabe que pela climatologia a primeira formação dessa zona de convergência é exatamente nessa área. Então é uma área para a gente ficar monitorando, porque, vamos dizer assim, a gente já teve antecedentes, né? Mas que ainda a gente não tem condições de afirmar se vai chegar toda aquela chuvarada do ano passado. Perfeito. Na média, a gente tem bastante pergunta aqui para Bahia, Chapada Diamantina, a gente tem para o oeste da Bahia, o Elivaldo, nordeste da Bahia, sudoeste da Bahia, justamente na área onde você estava falando que o pessoal estava sofrendo aí com esse tempo muito seco do vórtice, né, Mamedes? Exato, Vamos repetir para eles, então, quando é que muda? Olha, para eles aí, especialmente, tirando o nordeste da Bahia, tá? Que ali vai continuar ainda sem chuva para os próximos dias, e eu diria que está dentro da climatologia daquela área, né? Que ela pertence mais aí à parte norte da região nordeste, mas que nas demais áreas vão ter condição de mudança, assim, já depois do dia 20, 21. Então, todo o oeste aqui da Bahia e o sul da Bahia vai entrar na rota das chuvas. Então, e a gente está vendo que não é acumulado pouco, né? São acumulados que até que tem assim um sinal bom, né? Para quem planta naquela área. Então, espera a chuva aí depois do dia 20, 21, ela vai chegar com vontade também nessa área aí do oeste e sul da Bahia. E o Larry está perguntando quando volta a chover no Piauí, Picos Piauí. Mamedes, eu não sei que região que é essa do estado, mas como é que fica para lá? Olha, eu teria que ver onde é que fica Deixa eu Picos. ver se eu Eu consigo não ver sei se aqui é para bem te no ajudar. sul ali do Piauí, mas se é na região do Mato Piba, vai receber chuva assim aí depois do dia 20, 21 também, como lá na Bahia. Enquanto você vai procurando, tá, Virginia? Tá. Mas que, vamos dizer assim, a gente sabe que o interior ali não é um lugar que ainda chove tanto, mas chegando essa condição aí da zona de convergência que vai migrando um pouco mais para a Bahia, traz essa certa condição de chuva para aquela área. E pelo menos o que a gente está vendo na previsão climática, né, pelo menos aqui eu diria assim que Fica para bem no meio ali do outubro, estado, viu, Mamedes? mais ou menos aqui onde é que eu estou com o mouse, né? Isso mesmo. Então, olha só, Picos está aqui na rota dessa chuva ficar dentro da média, acredito que deve ser uma média muito baixa, mas como a gente viu na previsão ali, desse aqui a médio prazo, tem condição de chuva, Piauí tá mais ou menos nessa faixa, né? Então a gente já vê que ele vai começar a receber chuva, mas que ainda não está aquela previsão de chuva volumosa, como está nos outros lugares. Mas tem uma boa perspectiva para os próximos meses, né? A gente vê que nessa área está dentro da média, ligeiramente acima da média, dezembro também está aí com perspectiva de chuva ligeiramente acima da média, ou seja, está bem otimista a previsão para lá para os próximos meses. E o Caio Ribeiro está perguntando: teremos acas quando? Olha, como eu falei, Virginia, ainda nós não temos no radar a condição de uma zaca. Agora, essa chuva aqui, quando começar, é que a gente vai ficar monitorando, porque parece, eu não tenho condições de afirmar, mas parece que essa será uma condição de zaca. Só um minutinho, Mamedes. Então, Tá. enquanto vai ali, só vou complementando a Sim. resposta para ele, né? Então, pelo menos por enquanto, aí, até o dia 23, dia 22, ainda a gente não tem nada no radar. Depois desse dia que a gente vai, vamos dizer assim, em se aproximando desse dia que a gente vai ficar monitorando e que a gente vai ter uma condição melhor para afirmar se tem condição para formar uma zaca ou não. Perfeito. O Maurício Jesus, Buritinópolis, Goiás. Eu acho que fica ali no leste de Goiás, Mamedes. Eu vou buscar aqui, enquanto, para não te deixar aí. Não, eu tô procurando também, mas acho que é sim. Buritinópolis. Isso. Para a gente ter uma ideia, né, para não falar, vamos ver aqui, né? Ainda bem que hoje a gente tem o tal do Google que nos dá aí Rapidinho resolve o nosso mas problema, rapidinho né, a gente Mamedes? consegue achar a cidade dele.
Então é bem a nordeste, quase próximo do Nordeste. Posse, ó. Isso. Então essa área, ele falou se tá, quando a chuva vai chegar, é isso, Cristina? Isso. Bom, a chuva vai chegar dia 19, dia 20. Se prepara que a chuva vai chegar com vontade, como eu mostrei naqueles mapas anteriores, né? Uhum. Chuva. Então, essa chuva vai chegar com vontade nessa área. E aqui por aqui a gente já tem uma ideia, né? Que a chuva começa aos poucos e a gente vê que ela se intensifica, mais ou menos é por essa área aqui, da onde a gente está falando. Então, ele está bem na rota da chuva. Se tiver que fazer uma coisa, tem esses 2, 3 dias aí com janela de sol. Corre que é agora, né, Mamedes? Exato. O Gabriel tá perguntando chuvas do dia 20 ao dia 30 para Formosa de Serra Negra, no sul do Maranhão. Se a chuva chega lá, né, Mamedes? Chega, chega. A gente está vendo aqui pelo mapa, se já em Picos a gente tem essa condição de chuva melhorando aí depois do dia 20, 21, ali para o sul do Maranhão ainda está mais otimista do que essa parte central do Piauí. Aliás, o sul do Piauí, o sul do Maranhão, até o centro aí do Maranhão, a gente está com uma condição boa de chuva, já que né, eu tinha frisado que o Mato Piba está na rota da chuva para os próximos dias, então aí no sul do Maranhão, nessa cidade, vai estar aí com condições boas, né, com perspectivas boas de chuva para os próximos dias. E o Flávio Lima tá perguntando para o estado do Pará, para os próximos 15 dias, Mamedes. Qual parte do Pará? Porque a gente está vendo que o norte do Pará tem chuva, mas não é essa chuva significativa, mas que dos últimos dias vem ocorrendo chuva, assim, mesmo que seja pontual. Eu vou até mostrar, desculpa, eu vou até mostrar aqui desses últimos 3 dias, como grande, principalmente o oeste do Pará, vem chovendo bem. Então, sempre vem estourando alguma convecção todos os dias nessas áreas aqui, assim, próximo aqui do Uhum. Tocantins, quase que nordeste aqui do Mato Grosso. Então, essa condição para essa chuva ali no Pará, ela vai se intensificar assim que essa chuva chegar ali no oeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão. Em todo o Pará, a gente está vendo, ou grande parte do Pará, especialmente o centro do Pará, e vindo aqui para a direção do Tocantins, com condições boas de chuva. Então, se por um acaso ainda não choveu na área, na cidade dele, aguarda porque a condição tão bem otimista, todos os modelos estão mostrando essa chuva que deve acontecer do meio dessa semana em diante. O Renato Martins, bom dia. A previsão das ACAS ficar posicionadas sobre São Paulo. As ACAS a gente ainda não tem no radar, mas vai chover no estado, né, Mamedes? Sim, sim, a gente está vendo por esse mapa de acumulado que a chuva vai se concentrar em grande parte de São Paulo, especialmente aqui no norte, nesse período. Mas olha, eu esqueci o nome dele, mas Renato. como? Renato? Renato, isso. Renato, você pode aguardar assim que essa zona de convergência, quando ela tem esse período, que normalmente ali entre o sul da Bahia e o sul e o norte de Minas Gerais, o próximo, vamos dizer assim, na climatologia, aí ela fica realmente sobre São Paulo. Então não está descartado que essa condição venha acontecer novamente esse ano. E aí, é claro, como a gente está vendo por este mapa, vamos aguardar que eu acredito que para novembro essa condição deve ser favorável para o estado de São Paulo. E o Edmundo Nelo, qual a previsão para Exu, Pernambuco, no mês de novembro? Sul de Pernambuco, mês de novembro. Exu, Pernambuco. Deixa eu ver onde é aqui, que eu também não sei. Como é que é o nome, Cristina? Cristine? Exu, Pernambuco. Para mim é novidade essa cidade. Assim com um CH? Com X. Ele escreveu com Com X. X. Isso. Exu de Pernambuco. Pernambuco. Isso. Vamos ver aqui. Olha, eu estou dizendo, o Google é uma maravilha para a gente. É uma ferramenta que vem melhorar. Nós estamos vendo aqui que é bem no noroeste, né, do estado, quase sul aí do Ceará. Então, se a gente for olhar para essas áreas, né, não está assim com aquela perspectiva tão boa de chuva, viu? Tem condição de alguma chuva rápida, mas que, pelo menos no radar de hoje que a gente está olhando, não tem aquela chuva, talvez que ele esperasse, que eu acredito que como ali é sertão, a chuva deve começar mais lá para janeiro, dezembro, janeiro, então eu acredito que vai ficar aí dentro da climatologia, mas no radar,
os próximos dias ou dessa semana não tem condição de chuva grande, não. E o João Alcântara, qual a previsão para Patrocínio, Minas Gerais? Cerrado Mineiro. Cerrado de Minas, Cerrado de Minas. seria mais aqui a noroeste de Minas, norte, É talvez ali o no norte. Triângulo, né? Perto do Tri- Triângulo ali. Ah, do Triângulo Mineiro. Pera Não, o aí. Triângulo Mineiro também está com essa condição de chuva boa, ele pode ficar tranquilo, tá, João? Essa chuva, se você tiver fazendo alguma, tá assim, ainda plantando, é melhor pegar essa janela de sol, porque ali deve chegar mais cedo a chuva, então entre dia 18 e dia 19 as condições já começam a ser favoráveis para essa chuva que está se espalhando para essa parte do centro-sul do Brasil, como a gente está vendo aqui no mapa, tanto para essa semana, tanto para os próximos dias. Pessoal do café ali, Mamedes. Lembra que eu te falei antes da gente entrar ao vivo? Sim, sim. Ali no Triângulo, ali é exatamente isso que eu comentei, né? Tá. Então ali a chuva deve chegar mais cedo, né? Então é bom que se eles tiverem que fazer alguma coisa, corram agora, senão realmente é só aguardar a chuva chegar, que ela está aí praticamente já na porta. Hoje já somos dia 17, amanhã provavelmente já vai ter alguma mudança. Já começa a ter uma mudança aí no tempo, já para essa terça-feira em diante. A Carla tá perguntando na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a gente vê que ali tem condições de chuva, né? Mas que essa chuva, infelizmente, Kátia, ela não está assim sendo uma chuva com grandes volumes. Essa chuva está se concentrando mais entre o Paraná e Santa Catarina. Não quer dizer que ali não tem condições de chuva. Sim, a gente está vendo que tem condições de chuva, né? Pelo menos para essa semana, acredito que alguma coisa vai acontecer com volumes até bons, mas que para os próximos, aí, depois do dia 23, 24, aí a condição começa a mudar um pouquinho. O Flávio tá perguntando quando é que chega a chuva em Petrolina, Pernambuco, Mamedes. Petrolina é a oeste de Pernambuco, né? Bom, ali para Petrolina, deixa eu confirmar primeiro aqui, senão eu vou sair falando bobagem aqui, aí o pessoal me pega. Deixa eu pegar aqui. Petrolina, Petrolina, Isso. Pernambuco. Vamos dar uma espiada aqui, mas tá aqui pertinho, né? É bem num cabe aqui com a Bahia, né? Então é praticamente vamos botar aqui entre aspas, um sudoeste, né? De Pernambuco. Essa área ali, até tudo que a gente viu aqui nessa área, né, nessa previsão, eu acredito que ali vai chegar uma chuva, não uma chuva intensa, né? Como a gente pode ver aqui nos mapas dos próximos dias, né? Mas que tem uma certa condição, é bem aqui nesse cantinho, né? A gente vê que depois do dia 20, 21, eu diria que mais depois do dia 21, 22, é que essa chuva deve chegar aqui nessa área de Petrolina. Tá? Então, dali para frente, começa a acontecer alguma chuva, mesmo que seja pontual, mas ela tende a se afirmar praticamente quase que no final do mês. Né? Então, dali para frente, sim, essa condição melhora para aquela região. Mas não espera aquela chuva, como a gente está vendo, né, em alguns lugares com volume de 40, 50 milímetros, não. Se espera ali uma chuva de uns 10, 15 milímetros, que pode acontecer num dia e depois diminui novamente. E o Lorival tá perguntando pra gente chuva pra Jataí, Goiás. Ali está nessa rota da chuva dessa semana, dia 18, 19 também já vai ter alguma mudança naquela área, como para o Triângulo Mineiro, né? Pegando mais ou menos ali, equiparando ali a localidade. Então a gente já espera que do dia 18, dia 19 já tenha mudança e olha, pode aguardar aí que do dia 20, 21 você vai receber bastante chuva e chuva volumosa nessa área. Anderson Cândido, bom dia. Previsão para Mato Grosso do Sul, Campo Grande e região. Eita, Campo Grande tem até condição de alguma chuva com aquele pacote fechado que eu falei para hoje, Sim. né? A gente está com condição, né, por estar meio quente, abafado, então se espera aquela chuva, apesar de estarmos na primavera típica de verão, né? Aquece, tem evaporação, vem essa chuvarada no dia de hoje. Mas que conforme vai passando o tempo, essa chuva vai passando, né? Ela vai ficar ali, ficando com aquela chuva pontual,
quando passa esse período aqui, que é ali para o dia 21, 22, que traz esse grande volume de chuva, aí depois que passou, aí a tendência é ir diminuindo. Ou seja, dia 23, 24 para frente, a chuva praticamente vai dar uma trégua ali para o estado do Mato Grosso do Sul. E a Catarina está perguntando para a gente previsão de chuva para Balsas, Maranhão. Balsas, é isso? Balsas. Balsas. Vamos nós aqui para o nosso Google. Está ali no sul, né? Praticamente no sul do Maranhão. Olha, essa área, como a gente viu ali naquele modelo para os próximos dias, né? Ele vai estar na rota da chuva. Então, ali acredito que vai chegar essa chuva, não com tanto volume, mas que pode sim acontecer, como a gente está vendo, nesse acumulado, um volume até bom, né? Em torno de 80 até uns 100 milímetros, mas isso é um acumulado da semana. Então, eu acredito que a chuva ali vai chegar, não com toda aquela intensidade, mas que está na rota da chuva para os próximos dias, especialmente depois do dia 21, 22, que deve chegar essa chuva se espalhando aí por toda aquela área do sul do Maranhão e também aí no sul do Piauí. Mamedes, acho que conseguimos responder todo mundo. Se ficou alguém para trás, eu te mando depois para a gente atualizar amanhã no clima, no nosso material de texto. Mas por hoje, obrigada, meu caro, pela sua disponibilidade, vir aqui mais uma vez. Eu te espero na sexta-feira para a gente atualizar aí e ver se essa chuva, se essa boa notícia, né, que você trouxe para a gente hoje continua aí no radar de vocês. Qualquer coisa fora do normal que você vê por aí, é só acionar a gente que a gente volta aqui no ar para falar com o pessoal. Obrigada, viu? Nós aqui agradecemos o espaço, Virginia, e vamos ficar se monitorando para trazer essas melhores notícias ainda para essa sexta-feira. Um grande abraço, uma ótima semana a todos. Para você também, Mamedes. Portanto, essa foi a nossa previsão do tempo dessa segunda-feira com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, que trouxe para a gente ar ainda muito seco nesses últimos dias ali na região central, mas o cenário ele vai mudar. De acordo com o Mamedes, entre o dia 18 e o dia 19, as chuvas começam a avançar para o Brasil Central, vai trazer bons volumes de chuva. De acordo com o Mamedes, deve ser água aí suficiente para trazer a umidade do solo de volta, para o produtor conseguir aí, dar continuidade aos trabalhos nas lavouras. Deve atingir ali toda a área do Brasil Central. Essa chuva deve chegar também ali no Mato Piba, outra região que está ali com tempo muito seco, mas o cenário vai mudar e, de acordo com a Mamedes, a boa notícia é que para essa região a chuva ela deve permanecer. A gente deve seguir aí pelo menos até o dia 1º de novembro com chuva constante nessas áreas. Então, o Mamedes deixou claro aqui para a gente que o produtor tem aí mais 2 dias de janela sem chuva, mas que os próximos 10 dias aí, a partir do dia 19, serão de bastante chuva, então o produtor precisa ficar atento nisso. Nossa atenção, é claro, também fica para o Rio Grande do Sul, que, confirmando as previsões anteriores, o Laninha segue impactando o regime de chuvas ali naquele estado, e de acordo com a Mamedes, a tendência é que enquanto essa chuva avança aí para essas novas áreas, no Rio Grande do Sul, haja ali então uma diminuição dos volumes na precipitação, principalmente no Rio Grande do Sul nesse primeiro momento, mas entre novembro e dezembro essa redução também deve acontecer em áreas de Santa Catarina e do estado do Paraná. A gente continua acompanhando bem de perto, atualizando aqui para vocês todos os dias, e como você já sabe, durante a semana, sempre por volta das 11 horas, a gente tem atualização de previsão do tempo diária para você disponível no Notícias Agrícolas, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua companhia, bastante gente participou hoje aqui com a gente pelo YouTube do Notícias Agrícolas. É sempre importante ter vocês aqui com a gente para a gente entender o que está acontecendo, a particularidade de cada um, para a gente continuar trazendo aí as informações corretas para você continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil, tá certo? Agradeço muito sua audiência e companhia, mas a semana tá só começando, não sai daí que o Notícias Agrícolas volta já, é rapidinho para falar sobre o mercado do boi. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.